Discipulado e educação. Eu acho que ao lado da EBD, sempre que pensamos educação, especialmente na igreja, a educação religiosa, nós pensamos no discipulado. O discipulado como uma ferramenta poderosa e deve ser uma ferramenta de educação. Talvez, ainda que em muitos aspectos nós pensemos e realizemos o discipulado de maneira errada. Discipulado e educação, um grande desafio. Discipulado, a estratégia de ação da igreja. Aí tem uma figura aqui muito interessante, que o discipulado não é essa ideia de uma submissão cega, né? Muito interessante que há um movimento que já não é mais tão novo no Brasil, mas é um movimento que ficou muito forte aí nos últimos 15, nos últimos 10 anos, que é um movimento conhecido como NRA, a Nova Reforma Apostólica, né, que tem grandes personagens aí, que não é objeto da nossa aula estar falando. E nesse sistema, você é dividido os discípulos, né, em 12 em 12. Mesmo dentro do ambiente da liderança, você tem o apóstolo e os seus 12. Um daqueles 12 tem os seus 12. E é um sistema que impõe uma obediência cega. É uma subserviência onde, em alguns contextos, até a escola do seu filho você pergunta aonde que vai ser. Se você deve ir ou não numa festa. Se você deve ir ou não levar o seu filho no aniversário daquela coleguinha da escola que não é crente. Ou às vezes até entre crentes. É um negócio muito complicado. É uma ideia de submissão, né? Ele é o meu, eu sou um dos 12 dele. Estou sobre a sua cobertura espiritual, sobre o seu manto. Isso não é a ideia de um discipulado. Mas voltando aqui ao nosso foco. O discipulado como uma estratégia de ação da igreja, como uma ferramenta de educação. Então, pensando nisso, olha só, algumas ilustrações aqui da ideia de discipulado. Ó, ir à igreja, ouvir um sermão, trabalhar na igreja, evangelizar, estudar a Bíblia juntos, caminhar juntos, partilhar a vida, levar a carga um dos outros, enfrentar barreira, buscar alvos comuns, companheirismo. Não é, de maneira alguma, fazer robôs iguais. É interessante, dentro do nosso contexto aqui, nós vemos, né, nós vemos em alguns modelos de igreja onde a liderança ela é iminência parda do seu líder. Nós vemos em alguns a repetição de gestos, de trejeitos, de modo de falar, né, robô para fazer igual. Isso não é discipulado, entendeu? Isso não é o discipulado. E o objetivo final do discipulado é conformar a Cristo, não aquele que está discipulando ou aquele que organizou o discipulado, né? Porque às vezes o discipulado não é feito pela liderança, mas por líderes secundários, por assim dizer. Mas esses líderes, ao invés de direcionarem para a imitação de Cristo, apontam para a imitação do líder da denominação, né, da rede de igreja, como queira. E essa não é a ideia de discipulado. O discipulado é, dentro dessas etapas aqui de caminhar junto, enfrentar barreiras junto, estudar a Bíblia, partilhar a vida, levar a carga dos outros, ser companheiro, buscarem alvo comum, né, participarem do trabalho da igreja, da evangelização, ouvir sermões, lições de EBD, ir à igreja. Dentro disso tudo é intencional, voltado a conformar para a imagem de Cristo. Eu gosto muito, né, da fala de Paulo que diz: filhinhos, por quem eu sofro dores de parto, para ver Cristo ser gerado em vós. Né? É muito interessante isso, que a preocupação de Paulo não é entreter, a preocupação de Paulo não é divertir, não é criar ocupação, mas é que tudo dele é intencional para ver Cristo ser gerado nos seus discípulos, né? Nos discípulos de Cristo.
Já no século XIX, um grande pregador batista, né, famoso, príncipe dos pregadores, o Charles Handel Spurgeon, ele pregou um sermão intitulado Apacentando ovelha ou entretendo bodes, porque mostrando, ele confrontando a ideia do que é para ser feito e do que vinham sendo feito, porque vem sendo feito. Que em muitos contextos nós vemos uma preocupação em ocupar a pessoa, não em conformar essa pessoa, ser um instrumento para conformar essa pessoa à imagem de Cristo. Agora, dando uma olhada dentro dos currículos a serem observados na nossa vida de educação, né? Seja educação religiosa, educação cristã, educação teológica. Lembrando que a gente está nesse vídeo observando, trazendo uma reflexão acerca da educação no nosso tempo, né? Então vamos lá, disciplinar conteúdo, transdisciplinar. Disciplinar, conceitos disciplinares. Na transdisciplinaridade nós temos temas ou problemas. Dentro da ideia conteudista disciplinar, nós temos objetivos e metas curriculares. Na transdisciplinaridade nós temos perguntas e pesquisas. Um conhecimento canônico ou estandardizado. No modelo transdisciplinar, nós temos o conhecimento construído. Unidades centradas em conceitos disciplinares, contra unidade centrada em temas e problemas. Lições, projetos, estudo individual, grupos pequenos que trabalham por projetos. Livros, textos, fontes diversas. Centrado na escola, escolarização, centrado no mundo real e na comunidade. Conhecimento tem sentido por si mesmo, conhecimento em função da pesquisa. Avaliação mediante prova, avaliação mediante portfólio, transferências. O professor como especialista e o professor como facilitador. Hoje na pedagogia isso é muito pensado. O professor, ele não é aquele que transfere conteúdo, ele é aquele que pavimenta o caminho para que o aluno construa, desenvolva e se aproprie, né, de conteúdos. Aí o modelo de discipulado dentro, né, da concepção paulina, tá lá, transmite a pessoas fiéis e capazes para também instruir o outro, né? Aquilo que de mim aprendeste, ensina outros homens idôneos para que ensine a outros. Não é o que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2? Paulo para Timóteo, Timóteo para outros. Sede meus imitadores, diz Paulo, como eu também sou de Cristo. Cristo, Paulo, outros, Paulo. A ideia de que Cristo está para Paulo e assim como Paulo está para Cristo. Então, os outros imitando Paulo estarão imitando Cristo, porque em Paulo vê-se o Cristo. Discipulado é transfusão ou transmissão vivencial, vidas formando vidas. De maneira alguma você pode pensar numa ação discipuladora com transmissão de conteúdo. De maneira alguma. E o discipulado, ele é vivencial. E isso é uma coisa muito difícil para os nossos dias. É um grande desafio em tempos tão corridos, como você ter vidas formando vidas, que só se encontram rapidamente em 2, 3 horas de culto no domingo. Reflexão, os desafios da educação para o nosso tempo. Concluindo, discipulado é muito mais do que estudo bíblico. A educação é uma das interfaces, uma das ferramentas do discipulado formando vida. Discipulado é muito mais do que estudo bíblico, não é o que nós mostramos aqui nesse slide? Discipulado é estudar junto, é caminhar junto, é enfrentar barreiras junto, é buscar algo comum, é ser companheiro, é partilhar a vida, é levar carga um dos outros. É uma transferência, é uma transfusão vivencial, são vidas que formam vidas. E ele não é a educação.
não é o modelo educacional, ele é uma ferramenta da metodologia. Ele é um método dentro da metodologia de educação. Vidas formando vidas. Aqui tem um esquemazinho de transferência da transfusão vivencial versus transmissão cognitiva de conhecimento. A informação pode deformar e a transfusão ela pode transformar. Há uma grande diferença entre você está transformando ou está deformando. É o que vamos ver a seguir. Como se pode observar, para atingirmos profundos e permanentes objetivos com a educação religiosa, será preciso rever todo o processo educacional que temos desenvolvido e estarmos dispostos a assumir o custo, seja financeiro, operacional, material, em mão de obra ou temporal. Qualquer falha na escolha do modelo a ser adotado representará vários e graves distúrbios em todo o processo do trabalho educacional. Nada nessa vida é sem custo, e com a educação não vai ser mesmo, né? É muito interessante, não sei se eu falei em outro vídeo, mas se eu falei eu vou estar repetindo. Uma vez numa reunião numa igreja onde eu servia, ali naquela discussão ali e tal, não, porque a nossa igreja é preocupada primeiramente com o ensino. E eu me lembro do superintendente falando, mas isso não condiz com a realidade, porque que recurso é destinado ao ensino? Para onde está indo a maior parte do esforço da igreja? É como na nossa vida, meus irmãos. Aonde você tem empenhado maior esforço, energia, recurso financeiro, para onde você tem direcionado, aquilo ali é a sua prioridade. É o que há de mais importante na sua vida, é aquilo que canaliza mais as tuas forças. Então, não às vezes está no discurso, não, que nós nos importamos com a educação, aí o ensino na nossa igreja, fundamentalmente o ensino, é a prioridade. Pô, mas você vê 70% a 80% do recurso da igreja às vezes ser investido num prédio, não necessariamente para a educação, e a educação às vezes abre mão de um material melhor, de uma revista, de um livro para estudar, porque fica caro. Temos que pensar. Adotando um modelo integral de educação, iremos enfatizar não apenas um aspecto do indivíduo, mas todo o indivíduo, se preocupando integralmente com a formação de vidas maduras do ponto de vista espiritual, doutrinário, intelectual, social, operacional, pragmático, pessoal, ontológico e afetivo. Esse operacional, como eu já disse, tem a ver com serviço, e o pragmático aqui não tem a ver de se dá certo, vamos usar, mas tem a ver com o ideal de um resultado pretendido, intencionalidade, tem a ver mais com intencionalidade. Assim teremos de rever todo o projeto educacional da igreja, seja o estabelecimento dos objetivos educacionais contextualizados, né, ver quem está no banco da minha igreja, quem está nas classes dominicais, qual é a sua condição, qual é a sua formação, qual é o contexto em que ele está inserido. Seja o planejamento da matriz curricular, do conteúdo programático, do conteúdo das aulas, enfim, a didática adotada pelo professor, a visão do aluno. Mas, vamos lá? Teremos de rever todo o projeto educacional da igreja, seja do estabelecimento dos objetivos educacionais contextualizados, seja o planejamento da matriz curricular, do conteúdo programático, do conteúdo das aulas, enfim, a didática ou a pedagogia adotada pelo sistema educacional, pelo projeto educacional, ele vai afetar todas essas esferas, inclusive a didática adotada pelo professor na aplicação do ensino. Outros desafios estão surgindo. A busca de uma educação proativa e preventiva, que trabalhe estrategicamente estudando e considerando os cenários de mudança do mundo e como isso poderá afetar a igreja e o evangelho. É também um desafio para o estudo futuro a popularização do ensino bíblico formal, de modo a levar a palavra de Deus ao povo, aos chamados leigos,
Procuremos construir uma educação capacitadora dos dons de serviço. O cristão como agente do reino de Deus na vivência, propagação e ensino da palavra, levando inclusive a educação religiosa para o lar cristão. A ideia aqui é de retorno ao formato intencionado por Jesus. É levar essa educação até aos chamados leigos, a igreja como um todo, de maneira que capacite os cristãos para o serviço, porque esse é o objetivo da liderança da igreja. Se não cumprimos, se estamos envolvidos com qualquer outra coisa de maneira mais forte, mais dedicada, com maior tempo absorvido e falhando na edificação dos santos, capacitação dos santos para o serviço, nós falhamos, porque o objetivo principal é capacitar o santo para a obra do ministério. Agora, como nós falamos baseados no livro A Treliça e a Videira, há necessidade de uma mudança de perspectiva, a necessidade de mudança de como enxergar o serviço e o crescimento da igreja. O que é o crescimento da igreja, para onde vai esse crescimento e de que forma levar a esse crescimento. E para isso, conforme nós falamos, baseado naquele livro, há uma mudança de rumo, há uma mudança a ser feita. E naquele livro nós propomos, vamos rever o que nós propomos naquele livro, o que é proposto pelo autor. Então, conforme temos visto, as mudanças elas são custosas. E no livro A Treliça e a Videira, o capítulo 2, ele vai tratar exatamente disso, de uma mudança de mentalidade. Lembrando que a tese do livro é a relação treliça e videira. Ele conta uma parábola, treliça e videira, onde a treliça é a igreja, a videira são os irmãos na igreja. E essa mudança de mentalidade que ele fala é justamente aquilo que a gente mostrou no vídeo anterior. A ideia que Jesus pensa em Efésios capítulo 4, onde ele deu à igreja apóstolos, mestres e etc., para o preparo dos santos, para estes juntamente edificar a igreja, como nós vimos em Efésios 4 e em Colossenses 2. E hoje a prática que tem é: Deus deu os santos para a obediência aos líderes, e esses líderes se esgotarem na tarefa de tentar dar o crescimento da igreja. Quando que no modelo bíblico, todos esses cooperam juntamente e a igreja cresce, o crescimento dado por Deus. Então, aí no capítulo 2, após apresentar o problema, os autores, né, que é o Colin Marshall e o Tony Payne, eles vão trazer a proposta de uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade apontada pelo Colin Marshall e o Payne, eles relacionam 10 passos para 11 passos para essa mudança. Que são os passos? Por exemplo, uma mudança do realizar programas, a questão de entretenimento e ocupar tempo, para edificar pessoas. Né? E eu destaquei aqui nesse tópico que ele fala que quando acontece essa mudança de mentalidade necessária, e isto vai ser doloroso para os que se apegam a programas, é angustiante atirar em um cavalo morto, né? Isso vai ser doloroso para aqueles que se apegam aos programas, mas novos ministérios ou formas de serviços começarão a surgir à medida que treinamos o membro da nossa igreja a usarem os seus diversos dons. A mudança de mentalidade aqui é para ensinar para que eles usem os seus dons para o crescimento da igreja. Não é ensinar que eu estou trabalhando para o crescimento da igreja. Então, a primeira mudança é do realizar programa para edificação de pessoas. A segunda mudança é do realizar eventos para treinamento de pessoas. Entendeu? Então, ao invés da gente estar realizando eventos, vamos treinar pessoas para que elas, né, não é isso, é para o preparo dos santos para a obra do ministério, não é para realizar eventos. O 3 é do usar pessoas para promover esse crescimento. Então nós não temos pessoas para cumprir
usar pessoas para as nossas estratégias, para os nossos planos, para as nossas dinâmicas, mas é promover o crescimento das pessoas. Não é aquele dentro da transversalidade que a gente colocou lá da educação religiosa, que a primeira é saber e refletir acerca de Deus, a segunda é estar na missão, a terceira é fazer na missão, e o quarto é o entendimento, a consciência existencial de quem você é, a sua concepção do seu ser, o seu crescimento pessoal. Quarto, do preencher lacunas para treinar obreiros. É você treinar o tempo todo pessoas que sejam cada vez mais aptas para a proposta de 2 Timóteo 2:24, para o ensino. Cada vez ele possa ensinar mais e de forma melhor e de maneira mais abrangente. Então, eu não uso fulano, abriu uma vaga ali, eu coloco uma pessoa para ocupar aquela vaga. Não, todo o tempo eu trabalho com o preparo dessas pessoas. Quinto, do resolver problema para ajudar pessoas a progredirem. Isso é fundamental. Essa ideia de parar de resolver problema para ajudar pessoas a progredirem, ela é fantástica. Muito do trabalho pastoral, muito das contendas, dos problemas na vida em comunidade, na igreja, seriam resolvidos se investíssemos no crescimento da pessoa, o crescimento pessoal dela, essa autocompreensão de quem ela é, do que Deus espera dela, de quem é ela no corpo de Cristo, quais dons o Senhor distribuiu a ela, aliviaria muito o gabinete pastoral se ensinássemos os irmãos a andar com as suas próprias pernas. Mas a igreja, em muitos momentos da sua história, ela reproduz o mecanismo social de o não educar para controlar, o não educar para que haja dependência, o não educar para que a pessoa não pense, o não educar para que a pessoa não questione a sua forma de proceder, de conduzir a obra do ministério. O 6, do prender-se a ministério ordenado para desenvolver liderança de equipe. Nisso daí ele desafia o Payne e o Marshall, eles desafiam a você ir para além da questão do ministério oficial da igreja, usar os leigos, né, os chamados leigos, que são aqueles que não são oficiais na igreja, na atuação de edificação de vidas. Lembrando que no processo de edificar vidas, nós somos edificados. No processo de ensinar para o crescimento, nós crescemos. Então, quando nós temos isso numa horizontalidade, onde todos na igreja participam, ensinando e sendo ensinado, o crescimento é mútuo, em alguma medida até uniforme. Uma vez ouvindo o Jonas Madureira falando de discipulado, se eu não me engano foi o Jonas Madureira mesmo falando, ele fala muito acerca de discipulado, ele fala sempre isso, não há ninguém na igreja que seja incapaz de ensinar algo, e não há ninguém na igreja que não tenha algo para aprender com a igreja. Então o discipulado, não só a vida discipulada ou de educação na fé, ela não só é constante, não só envolve todos, mas todos dependem dela. Isso é muito importante. O 7º, ele fala do focalizar-se em governo da igreja para formar parcerias de ministérios. Às vezes nós ficamos pensando muito nessa ideia de onde os ministros aprendizes e as equipes de ministério se encaixam em nossas estruturas. Eles são presbíteros, diáconos, ministros ou membros de comissão de igreja? Talvez seja mais proveitoso pensarmos nestas coisas em termos de parceria de ministérios e não em estrutura de governo. Não é aquele organograma da empresa, não, esse com esse, esse com aquele. É parceria, todos cooperando juntamente para que todos sejam levados à estatura do varão perfeito, à varonilidade perfeita, à conformação do Filho de Deus, para o crescimento do corpo.
8. Do depender de treinamento de instituições para estabelecer o treinamento local. Nós estamos no treinamento em uma unidade. Mas a igreja ela deve sim ser estimulada a pensar no treinamento dos seus obreiros, dos seus membros na igreja local. Isso é importante. Isso é importante. O envolvimento na preparação da liderança, na preparação dos líderes de ministério na igreja local. 9. Do focalizar-se em pressões imediatas para objetivar expansão em longo prazo. O desafio de não se sentir tentado a crescer exponencialmente como a igreja do lado. É comum a gente ficar decepcionado porque a nossa igreja não cresce e abrir uma igreja do lado há tantos dias, há meses, e ela está bombando. Mas a gente ser desafiado a não ter um inchaço, mas um crescimento. E crescimento não se dá de maneira imediata. Ele é a longo prazo. E às vezes quem semeia não vê a colheita. 10. Do engajar-se em administração para o engajar-se em ministério. Isso está muito direcionado ao pastor. Pastor não é prioritariamente administrador de igreja. Pastor apacenta o rebanho do Senhor. Pedro, tu me amas, administra a conta da igreja. Pedro, tu me amas, zele pelo patrimônio da igreja. Esse é um desafio para o pastor. Hoje nós vemos pastores exauridos, tendo suas forças exauridas na atividade administrativa da igreja. Patrimônio muito grande, sede, congregações, sítios para acampamentos, e etc, e etc, e etc. O Eugene Peterson, em um dos seus livros, ele conta que em dado momento do seu ministério, ele se sentiu tão exaurido, tão desgastado, que ele fez uma reunião, reuniu os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, e colocou contra a parede. Ele chegou e disse, olha só, eu preciso decidir se eu vou ser pastor, se eu vou ser administrador dessa estrutura que está ao nosso redor. Porque eu não consigo mais tempo para orar, para estudar a palavra, para preparar com profundidade e dedicação os sermões, porque eu estou sendo absorvido por essas outras coisas. Então vocês precisam escolher. Porque a igreja está sofrendo com a minha doença. Olha só que interessante. E a partir daquele momento, os presbíteros assumiram as funções administrativas da igreja, todas as comissões, se dispuseram, se colocaram mais à disposição, tanto os presbíteros que eram remunerados pela igreja, quanto aqueles não remunerados, se colocaram à disposição para o auxílio no ensino da igreja e desafogaram o pastor nesse sentido. E o ministério dele teve um salto a partir de então. 11, e último, do buscar o crescimento da igreja para o desejar o crescimento do evangelho. O crescimento da igreja ele pode até acontecer em curto prazo, mas o crescimento do evangelho não. E o crescimento do evangelho implica de você ter na consciência de que você investe no reino. Não para a sua denominação, não para a sua igreja, não para a missão da junta que você faz parte. Enfim, essas são as 11 perspectivas que 11 pontos destacados pelo Colin Marshall e pelo Tony Payne, que devem marcar uma mudança de perspectiva. É lógico que se a gente for estudar, vai ter mais pontos a serem mudados. Por que não mudar, fica a pergunta. Por que não mudar? Existe uma resistência natural à mudança. Principalmente quando aos olhos aquilo tudo está dando certo. Tudo está dando certo. Então existe uma resistência.
Mas existe também aqueles vícios estruturais. Vamos dar uma lida nessa história aqui? Aqui está o mais puro exemplo de como temos muitas vezes de nos adaptar a atitudes tomadas no passado. Aquela ideia, né, do sempre foi assim, sempre deu certo assim, sempre funcionou assim, vamos mudar para quê? A pergunta não é essa, é por que não mudar? Então, às vezes temos que nos adaptar a atitudes do passado. Vamos pensar aqui nessa história. A bitola das ferrovias, a distância entre um trilho e o outro nos Estados Unidos é de 4 pés, ou 8 polegadas e meia. Por que esse número foi utilizado? Resposta: porque era esta a bitola das ferrovias inglesa. E como as americanas foram construídas pelos ingleses, esta foi a mesma medida utilizada. Agora uma outra pergunta: por que os ingleses usavam esta medida? Resposta: porque as empresas inglesas que construíram os vagões eram as mesmas que construíam as carroças, antes das ferrovias, e se utilizavam dos mesmos ferramentais das carroças. Por que das medidas de 8 polegadas e meia para as carroças? Porque as distâncias entre as rodas das carroças deveriam servir para as estradas antigas da Europa, que tinham esta medida. E por que as estradas antigas da Europa tinham esta medida? E por que as estradas antigas da Europa tinham essa medida? Porque essas estradas foram abertas pelo antigo Império Romano, quando de suas conquistas, e tinham as medidas baseadas nas antigas bigas romanas. E por que as medidas das bigas romanas foram definidas com 8 polegadas e meia? Porque foram feitas para acomodar 2 traseiros de cavalo. Interessante. Finalmente, o ônibus espacial americano, o Space Shuttle, utiliza 2 tanques de combustível sólido, que são fabricados pela Thiokol, em Utah. Os engenheiros que os projetaram queriam fazê-los mais largos, porém tinham a limitação dos túneis das ferrovias por onde eles seriam transportados, os quais tinham suas medidas baseadas na bitola da linha. Conclusão: o exemplo mais avançado da engenharia mundial em design e tecnologia acaba sendo afetado pelo tamanho do traseiro do cavalo da Roma antiga. Não mudando, a falta de mudança pode nos engessar, a dificuldade de mudança pode nos engessar de maneira assustadora. Olha só, por causa da medida que foi feita as bigas utilizadas no Império Romano, os ônibus, a dinâmica, a aerodinâmica do ônibus especial americano foi afetada. Então, não mudar pode afetar decisões do presente e do futuro. Terminando essa nossa reflexão, em busca de uma educação inovadora e interativa, nós destacamos aqui uns pontos: domesticação ou construção de sujeito histórico, ênfase na reflexão e busca da verdade, Bíblia ou cristianismo e a cultura ou cristianização, cristandade, formar líderes que sejam cristãos autênticos e culturalmente sensíveis. Os conteúdos devem refletir os amplos aspectos da cultura, tanto do passado quanto do presente, assim como todas as possibilidades e necessidades futuras. O aluno está inserido numa sociedade que lhe faz exigências de toda ordem e lhe impõe obrigações e responsabilidade. E o ponto de partida para tudo isso, e o ponto de partida para todas essas mudanças, para que tudo venha a mudar, parte de nós o desejo de ser aquilo que o Senhor disse que seríamos no chamado do nosso pai Abraão. Lá no verso 3 do capítulo 12 do Gênesis diz: e tu serás uma bênção, ou como em algumas traduções, se tu uma bênção. Então esse é o ponto de partida. E a nossa oração é: Senhor, faça-me um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, que eu semeie a paz. Onde houver injúria, perdão. Onde houver dúvida, fé.
onde houver desespero, esperança, onde houver trevas, luz, onde houver tristeza, alegria. Essa é a oração de Francisco de Assis. Sê tu uma bênção. Terminamos esse vídeo.